Cá entre nós, você se considera uma boa mãe? Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou falar que educar com respeito não tem nada a ver com ser uma mãe perfeita, principalmente de Instagram. Mas antes, eu vou esperar você que ainda não se inscreveu no meu canal, clicar aqui nesse botãozinho vermelho e se inscrever. Aproveita, já ativa o sininho também, assim sempre que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre autonomia e educação infantil, você será notificada e não vai perder nada. Eu costumo dizer que viemos de dois extremos. Então a gente saiu de um período onde a criança não tinha voz pra nada. Era inclusive considerada um mini adulto idiota. Ou seja, entendia como adulto, sentia como adulto, deveria se comportar como adulto, mas de fato não era. Então era só um adulto idiota que precisava de correções constantes e muitas vezes de uma forma agressiva e violenta. Mas depois a gente foi para o outro extremo, que acredito inclusive que é o momento que a gente está, muito timidamente alguns pais estão estudando e estão saindo um pouco disso, mas no qual a criança, ela possui uma sabedoria natural, então tudo sabe, não deve ser corrigida em nada, tudo que ela faz, ela está expressando a natureza dela e, portanto, ela não deve ser podada. Então ela pode tomar as próprias decisões, mesmo sem critério nenhum, decide coisas importantes sobre a vida dos pais, é atendida prontamente diante dos seus desejos imaturos, que o adulto, ele não deve estar ali corrigindo ou intervindo nas decisões da criança, porque a gente só está podando quem ela realmente veio ser. E tudo isso tá trazendo essas crianças que hoje a gente vê com muitos diagnósticos de ansiedade, né? Crianças inseguras que não entendem sobre rotina, como viver em sociedade, fazer escolhas assertivas. Então, tudo isso tá trazendo um desenvolvimento para a criança muito cru, né? Deixando a criança ainda muito imatura mesmo, né? Ela não tem um desenvolvimento social, ela não tem um desenvolvimento emocional, simplesmente ela vai agindo por instintos e impulsos imaturos e vão sendo acatados por esses pais que estão com medo, né? Hoje em dia de traumatizar, de dizer não para a criança, muitas vezes por não ter ferramentas. E é por isso que eu acredito no caminho do meio, é isso que eu estudo e é isso que eu prego nesse canal. Crianças não são mini adultos, elas têm toda uma diferença de desenvolvimento socioemocional e cognitivo. Os estudos estão aí para provar isso e é por isso que é preciso entender a fase que o seu filho tá, para que você possa cobrar um determinado comportamento. Para que você nem passe, né, a tornar a criança, né, deixa a criança passar essa fase e ela continuar uma criança imatura, cheia de vícios, mas também que a gente não seja agressivo, tentando forçar um comportamento que eles ainda não são capazes de entregar pra gente, justamente pela fase de desenvolvimento deles. Mas andam muito confundindo demais a questão de educar com respeito com ser uma mãe perfeita. E isso só frustra e desanima qualquer mãe fora das redes sociais. Quando você vê que você não consegue ser aquela doce candura, né? Não consegue ter crianças tão colaborativas quanto você vê aí nas redes sociais. Então eu posso te dizer que você não foi preparada para ser mãe. Na verdade, quase ninguém foi. A gente só descobre os desafios da maternidade quando estamos vivenciando eles. E eu não tô aqui para falar daquelas pessoas, né, ser aquelas pessoas se lamentando sobre a tal da maternidade real. Eu tô aqui para falar a importância de estudar para educar. É uma missão muito importante e eu diria a maior de todas. A educação respeitosa é que levará uma criança a se tornar um adulto emocionalmente saudável, capaz de tornar o mundo um lugar muito mais empático, muito mais seguro e muito mais feliz. Se a gente não for por esse caminho, se a gente continuar no caminho da punição, da ameaça, né, das recompensas, ou se a gente continuar deixando a criança vivendo na sua imaturidade, a gente vai chegar no caminho onde a gente está. Insegurança, ansiedades, transtornos emocionais, violência. Então eu acredito sobre o educar com respeito, com sabedoria, tirando as expectativas, mas se mantendo constante, né? E assim, não desistir da educação do seu filho, por mais que ele já tenha 9, 10, 11 anos, ou por mais que você já errou demais no passado, ou por mais que você ainda não tinha os conhecimentos que você está tendo agora, mas que sempre há um momento para continuar educando, né? Sempre há uma volta por cima, sempre é possível conquistar a colaboração, sempre é possível conquistar mais uma educação mais saudável com os nossos filhos, amando e respeitando demais eles.
Então, desde que eu comecei a estudar sobre educação respeitosa, na verdade, comecei pela educação positiva. E não me identificava muito com ela, eu não me sentia capaz de educar daquela forma, sem falar não, né, permitindo a criança fazer o que ela quiser, eu sendo apenas alguém que vai manter ela viva, né? Tipo assim, proteger e manter ela viva. Afinal, ela nasceu boa e a sociedade é que a corrompe. Esse é um lema que hoje em dia carregam muito, né? Que quanto menos eu intervir, mais eu irei permitir ela ser quem ela veio ser. Que adultos deveriam aprender com crianças e todas essas teorias, que na teoria elas são lindas, e você que ama o seu filho se encanta quando ouve falar, eu não tenho dúvida, assim como eu me encantei, né? Mas o dia a dia, a convivência, vendo os comportamentos imaturos das minhas filhas, não fazia sentido, não entendia como não iria intervir no mau comportamento, acreditando que ele iria se transformar, né, numa pessoa boa ao longo do tempo se eu não fizesse nada. Fora que eu falava fofa a primeira vez, a segunda, a terceira, depois eu já me via gritando, frustrada, me sentindo totalmente desrespeitada e, acima de tudo, uma péssima mãe. Confesso, inclusive, que um dos meus grandes desafios de entrar aqui no online, né, e poder passar esses conhecimentos pra vocês, justamente era o meu medo de descobrirem que eu não era essa mãe perfeita que talvez eu poderia pregar aqui. E de fato não sou. Como eu ensinaria a minha filha sobre resiliência, perdão, autoconhecimento, evolução pessoal, virtudes, sobre autoestima, se eu fosse a perfeição em pessoa? Como eu mostraria para elas que tudo bem errar, que estamos aqui para aprender, a nos desenvolver, se eu fosse sempre perfeita, se eu nunca errasse? Então eu aprendi que respeito não está em ser uma mãe perfeita, mas sim em exatamente reconhecer as nossas falhas, saber que também somos passíveis de erro, aprender a lidar com as nossas sombras, estar disposta a pedir desculpa, a fazer diferente da próxima vez, estar em busca constante de formas diferentes de corrigir ou de se orientar da primeira vez, né, se não foi muito bom o resultado, encontrar uma nova forma de lidar com elas, me permitindo aprender diariamente sobre elas, sobre mim, sobre relacionamento. Então, hoje, meu caminho está muito mais leve, mas a perfeccionista e controladora que habita em mim ainda sofre constantemente com cada erro meu. Eu me auto-saboto absurdamente, mas eu entendo que esse caminho somente eu posso trilhar. E as minhas filhas, elas estão aqui para me mostrar que por muitos anos eu mascarei, por muitos anos eu não quis olhar, muitas sombras que eu quis rejeitar, ou que com as pessoas que não conhecem tanto a gente, que não entra tanto na nossa intimidade, a gente consegue. Não sou assim, né? Não, eu mudei. Mas quando a gente vai pra intimidade, esse convívio intenso que é mãe e filho, muito mais do que casamento, né? Porque quando você tá, até mesmo quando você tá casado com uma pessoa e vocês trabalham em lugares diferentes, você ainda consegue se mascarar por grande período, né? Mas com o filho, não, porque ele afeta o nosso ponto mais sensível, né? Ele consegue jogar na nossa cara as nossas maiores sombras. Então, se você, né, é muito impaciente, você vai encontrar um filho que vai, né, se você precisa desenvolver sua paciência, você vai ter um filho que vai estar te testando essa paciência o tempo todo. E não porque ele tá te testando, mas é porque as ações dele vão acabar disparando gatilhos em você, que você vai precisar, tipo, cara, preciso melhorar, né? Ou você vai viver em guerra com seu filho, mas então você vai disparar aquele gatilho e falar, não, eu preciso melhorar, eu preciso me tornar mais paciente, eu preciso encontrar uma forma de resolver isso aqui sem explodir, sem gritar, sem bater. E aí, a mesma coisa, então, você, eu sou, sei lá, muito leve, muito calma, muito, né, preguiçosa. E aí você vai encontrar um filho que vai te tirar da sua zona de conforto, que vai fazer com que você levante de madrugada, que vai fazer com que você... Então, de novo, não estou falando, tá, que a criança é assim. A criança é a criança com seus temperamentos e as suas formas de conhecer a vida, né, de se relacionar com a vida. O que acontece é que essa criança, com o temperamento próprio dela, vai fazer com que dispare gatilhos em você. E que cada um tem um gatilho. Então tem a pessoa que tem o gatilho da preguiça, tem a pessoa que tem o gatilho da impaciência, tem pessoa que tem o gatilho da compulsividade, tem pessoa que tem... Então, cada um tem um gatilho. Então, não entendam o que eu tô falando aqui, é que, então o meu filho veio para mim desse jeito, para... Não. O seu filho, ele veio para ser quem ele é. Só que o ser que ele é está totalmente atrelado às suas sombras que precisam ser desenvolvidas para que você seja capaz de conduzir ele nessa vida, né? Afinal, ele não veio para você à toa, entre milhões de pessoas que ele poderia vir.
ele veio pra você por algum motivo. Eu acredito muito nisso. E isso é o que faz com que a minha maternidade se torne mais leve. Quando eu olho uma situação e eu não caio nessa de ai, meu Deus, como é difícil ser mãe, meu Deus, por que minha filha é assim? Por que eu não fui premiada com uma filha, né, boazinha, uma filha obediente? E isso não é prêmio. Isso é justamente algo que você precisa se olhar para desenvolver em você e ser capaz de conduzir a educação da sua filha de uma forma respeitosa. Então, frases como, sou assim, ah, não tenho paciência mesmo, sou explosiva e ponto, eu não consigo mudar. São frases que eu aboli do meu vocabulário e eu sugiro fortemente que você também retire do seu. Que acredite que todos nós estamos aqui para aprender e nos desenvolver. Que por mais que queiramos acertar tanto, né, não devemos nos colocar num pedestal de perfeição, mas justamente em um local de aprendiz. Que estamos sempre prontos e dispostos a aprender com os nossos filhos, mas não a imaturidade deles, e sim a nossa capacidade de reconhecer que somos falhos, mas sempre passíveis de melhorarmos. Não tô aqui e nem quero vender a ideia de uma mãe perfeita. Não sou. Eu perco a paciência sim, tenho meus dias de estresse, já gritei com a minha filha, mesmo sabendo que esse não é o melhor caminho. Eu já me senti perdida, mesmo estudando tanto. Eu já me senti incapaz de solucionar ali uma situação, um problema, mesmo tendo diversas ferramentas para isso. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu trouxe para a minha vida e principalmente para a minha maternidade. A vida não é sobre perfeição, é sobre se aperfeiçoar. Então, por mais que eu tenha ferramentas, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu saiba o que é o melhor para minha filha, tudo passa por mim. Então, como todo ser humano, eu tenho meus dias que eu estou um pouco mais desligada, que eu não estou tão presente, que eu não estou tão... que eu tô com outras preocupações, eu acabo disparando gatilhos em mim. Minha criança interior vem quando a minha filha passa por alguma situação que eu lembro, né, que ou eu fui desrespeitada, ou que eu gostaria de ter sido atendida de uma tal forma. Então, tudo isso passa por mim. Então, por mais que eu queira ser uma mãe perfeita, por mais conhecimento que eu tenha, existem gatilhos que eu preciso estar constantemente me desenvolvendo para que eu não me permita agir no impulso, e sim agir com sabedoria diante de uma situação. Porque a maternidade é sobre se permitir, se desenvolver, reconhecer suas falhas, seus erros, suas fraquezas, suas sombras. Eu falo muito aqui sobre autonomia infantil, mas eu precisava vir aqui trazer esse vídeo para confortar o seu coração. Se não acha que tá bom agora, que ótimo! Você já deu o primeiro e mais importante passo, reconhecer que não está bom. Somente assim é possível buscar uma mudança. Se eu acho que tá tudo certo, que eu sou perfeita, que tá tudo ok, que minha maternidade tá tudo maravilhosa, eu não vou buscar melhorar, né? Enfim, já tá tudo ótimo, mas se você sente que alguma coisa não está legal, esse é o primeiro passo para buscar uma mudança e começar o seu processo de desenvolvimento. Então, se você é uma mãe e já digitou a palavra maternidade no Google ou qualquer coisa referente a filho, a criança, a educação, e há quem diga, inclusive, que só de você falar esses assuntos perto do celular, a inteligência artificial já capta a informação. E eu tenho certeza que você já recebeu uma enxurrada de anúncios patrocinados das redes sociais ou, inclusive, segue contas, né, de mães que falam sobre educação. E se você já parou por algum minuto para pensar sobre educação infantil, certamente já deve ter se comparado com essas mães, né? Com essas mães de redes sociais. E talvez, em algum momento, se sentiu incapaz de educar o seu filho com respeito, sem gritos, sem punições, sem perder a paciência, mantendo a sua sanidade mental. Prazer, eu já fui essa mãe, né? Vivendo uma maternidade, de estudar cada vez mais e mais para conseguir viver a minha maternidade de uma forma leve, mas me sentindo cada vez mais pesada e incapaz de seguir toda a teoria que eu aprendia. Então, uma teoria muito forte na educação infantil é que educação é a longo prazo, que a criança precisa de um tempo para aprender uma nova habilidade que a gente deseja que ela aprenda, né? Para ela se desenvolver, para ela entender uma rotina, para ela conseguir utilizar as ferramentas para se acalmar, se autorregular emocionalmente. Mas por que será que isso não serve pra gente? Então, quando a gente pensa em maternidade, a gente não quer errar. E aí a gente pode ir para dois caminhos, e é só você dar um giro aí nas redes sociais, em posts sobre educação infantil, que você facilmente vai identificar dois perfis de mãe. Um é
a martírio, né? O martírio. Aquela que pega o chicote, se chicoteia diariamente, que não se acha uma boa mãe, que não se sente capaz de educar com respeito, que os filhos não merecem, né? Aquela mãe que fala, ai, meu filho não merece uma mãe como eu. Mas também eu tenho o segundo perfil, que é daquelas mães que percebe que talvez elas até poderiam fazer mais, né, e melhor para os seus filhos, mas ao invés de buscar melhorar, elas acabam tentando convencer as pessoas ou se convencer, né, até elas mesmas que ela tá fazendo o melhor que pode e que isso é isso mesmo, enfim, que o resto é imposição da sociedade, do patriarcado e tudo mais, né? Então são aquelas mães que elas tentam se convencer de que, enfim, tudo que elas passam, né, que elas não têm que melhorar em nada, que realmente é a sociedade que tá pressionando, que tá sobrecarregando as mães, que, enfim, a tal da maternidade real, que maternidade é sofrer mesmo e que ela tá sofrendo, mas que é isso mesmo. Enfim, ela não busca se desenvolver, ela simplesmente coloca tudo isso na conta, né, da tal da maternidade real e tá tudo bem esse sofrimento, e tá tudo bem estourar com a criança, e tá tudo bem ou, né, ir para aquele lado lá da punição e recompensa, ou ir pro permissivismo, porque afinal ela tem um monte de coisa pra fazer e que ela não consegue ter tempo com o filho, ela não consegue educar, enfim, ela vai realmente criando desculpas e tentando se convencer de que o que ela tá fazendo é o melhor que ela pode. Só que ela não tá em momento nenhum tentando se dedicar para ser melhor, para conhecer mais. Porque quando a gente tem conhecimento, o que acontece? A gente encurta o caminho, né? Então, eu quero ir pro caminho X, né? Eu quero ir para um lugar X. Se eu sei o caminho, eu chego muito mais rápido lá, né? Eu consigo atalhos, se eu tenho noção ali, conheço a cidade, por exemplo, eu conheço atalhos, eu conheço formas de chegar naquele objetivo final muito mais rápido do que se eu pegar um lugar, eu quero ir para um lugar que eu não tenho a menor ideia do caminho. Então eu vou ficar ali, andando pra lá e pra cá, dando voltas, me perdendo, pegando rotatória, voltando. E aí eu vou demorar muito mais pra chegar naquele objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, que é educar o meu filho com respeito, eu ter o conhecimento sobre isso é fundamental para que eu consiga fazer sem demandar tanto tempo de mim, né? Para que eu consiga ser mais assertiva e eu consiga chegar no meu objetivo final, que é ter uma maternidade mais leve e filhos educados, emocionalmente saudáveis. Então, nenhum desses dois extremos é o caminho para uma maternidade leve e uma educação respeitosa para os nossos filhos. Então, eu vou colocar aqui 3 percepções que vocês precisam estar sempre atentos, né? Sempre conscientes sobre a educação dos seus filhos e, acima de tudo, sobre a autoeducação, né? Sobre a sua autoeducação. Então, o primeiro ponto é: fuja das referências das redes sociais. A gente sempre vai encontrar cortes perfeitos de uma vida normal. E não cortes normais de uma vida perfeita. Aqui na rede social, né, nas redes sociais, a gente mascara demais. E pode ter 2 caminhos, né? Às vezes não é nem maldade. Pode ter o caminho da mãe que realmente quer fazer um marketing sobre a sua perfeição. Ela quer colocar o seu ego acima de tudo. Então ela quer ir ali e mascarar o quanto a vida dela é perfeita, o quanto ela é feliz, o quanto os filhos são colaborativos, né? E ela vai realmente mascarar, fazendo vídeos de momentos que, né, nem tudo é caos, né? Tem momentos de paz. E aí ela vai fazer só vídeos daquilo e ela vai mostrar o quanto ela é feliz e perfeita. E tem o segundo tipo de mãe, que é onde eu me encaixo, que é que não quer expor os filhos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem momentos de paz, a gente tem um momento de caos. E os momentos de caos envolvem explosões emocionais, envolve muitas vezes desobediência, envolve situações nas quais os nossos filhos estão sendo observados. E nem todo mundo tem um coração bom que vai olhar ali e falar, nossa, esse é o momento da fulana, né? Esse momento, né? Porque daí eu poderia mostrar aquela situação e mostrar pra vocês como eu ajo, ou, enfim, até mesmo mostrar pra vocês que nem sempre eu consigo agir, que aquilo ali mexe comigo, que me envolve, né, emocionalmente, me desestabiliza e tudo mais. Eu até poderia, de repente, estar aqui mostrando isso pra vocês, mas nem todo mundo tem um coração leve do tipo, olha, então eu vou observar aquilo ali, vou aprender com a Kelly, olha como ela trata essa situação, olha como foi difícil pra ela. Enfim, as pessoas muitas vezes olham com o olhar de julgamento. E até a mim, ok, eu acho que eu consigo superar. O que eu não conseguiria é ver comentários sobre o comportamento da minha filha, né? Sobre um comportamento não muito adequado delas. E isso realmente me afetaria demais. Então, o que a gente mostra, o que eu prego muito, o que eu mostro muito nas minhas redes sociais, são processos que eu já passei.
né? Então, geralmente eu falo de situações nas quais eu já consegui criar uma rotina, né? Então, eu já consegui criar a rotina de sono. Aí eu conto, sim, como foi o processo, que envolveu choro, que envolveu, né, a minha paciência, que envolveu constância. E aí, depois que eu passo por esse processo, eu conto como foi, de uma forma bem clara, de uma forma bem honesta. Mas naquele momento onde a minha filha tá chorando, onde ela tá fazendo birra, onde ela tá tendo um mau comportamento, eu não vou colocar. Então, eu realmente faço cortes da minha vida para não expor as minhas filhas, né? Então, muitas mães, né, idôneas que compartilham ali aquele momento de sabedoria, aquele momento de aprendizado sobre educação infantil, faz isso para proteger os seus filhos. Então, se você tá ali, veio da rede social de uma forma completamente automática, sem ter isso na cabeça, sem ter essa ideia de que a rede social é alguns minutos de 24 horas que você passa com seus filhos, você realmente pode começar a se comparar, né? Nossa, olha como os filhos da Kelly são autônomos, nossa, como elas cooperam em casa, né? Então, eu mostro elas passando aspirador no chão, lavando uma louça, né? Várias vezes eu disse que dá muito mais trabalho pedir para elas fazerem isso do que de fato eu ir fazer, né? Então, às vezes, aspirar ali aquela região em volta da mesa, que é porque derrubou arroz e tal, eu faria em 3 minutos, né? Às vezes eu poderia até varrer, que era muito mais rápido, mas eu quero trazer elas para esse momento, eu quero trazer elas para essa responsabilidade, eu quero trazer elas para essa cooperação do tipo, olha, somos uma família, todos moramos aqui, todo mundo tem a responsabilidade sobre cuidar da casa. Então eu quero ensinar tudo isso pra elas. E aí eu vou e me disponibilizo a dar o aspirador na mão delas. E enfim, vai demorar. Então não se compare nem comigo, nem com qualquer outra mãe de rede social, porque isso só vai causar frustração em você e você vai se colocar como uma pessoa incapaz e aí você vai inclusive desistir de estudar, né? Porque tipo assim, é como se fosse um dom. Ai, tem mães que têm dom e paciência. Gente, esquece. Paciência é algo que, primeiro, que eu não tenho muito e segundo, que eu tenho que desenvolver todos os dias. Tá? Então não vem com essa história de, não, a Kelly é paciente. Eu ouço muito isso. Porque você tem paciência. Gente, é um trabalho diário e árduo, entendeu? De ver as minhas filhas se comportando ou fazendo birra ou tendo um mau comportamento e não explodir. Mas é isso, eu sou uma mãe talvez mais desenvolvida, mais trabalhada, mais consciente, mais estudada, que faz com que eu consiga ter ferramentas naquele momento, saber que aquele momento não é algo que ela tá fazendo para mim, né? Que é algo que é dela, que é do desenvolvimento dela, e aí eu consigo ter mais paciência quando eu olho com esse olhar, né? De caridade pelo processo que ela tá passando e menos do olhar de, meu Deus, como eu sofro, olha o que minha filha tá fazendo comigo, né? De trazer isso pro pessoal. Então, primeiro ponto é, não se compare com redes sociais. Busque informações, encontre o seu maternar, a sua forma de maternar. E hoje a gente tem várias ferramentas para isso, né? Para que você entenda sobre o desenvolvimento do seu filho, como estimular a autonomia com respeito. Eu tenho um curso que chama Educando Crianças Autônomas. Nele eu falo sobre maternidade, eu falo sobre um novo olhar, eu falo sobre o papel do pai, eu falo sobre o papel da mãe, eu falo sobre relacionamento com o filho, eu falo sobre como estimular a autonomia, como criar uma rotina saudável, enfim. O curso tá cheio de informações lá e é super importante você ter esses conhecimentos para que, de fato, você consiga agir de forma mais assertiva, sem ficar se comparando com aqueles cortes perfeitos de uma rede social. A segunda percepção é, se coloque na posição de aprendiz. Você não nasceu mãe, você não foi preparada para ser mãe e não é o simples fato de brotar uma criança, não nascer de uma criança, que isso te torna uma mãe perfeita. Você também está em processo de desenvolvimento, assim como o seu filho. Então, quando a gente fala, né, para você aprender com a criança, não é no sentido da imaturidade dela, mas você aprender que assim como ela está num processo de aprender a viver, você também está no processo de aprender a ensinar. Se hoje você é uma profissional, com certeza você passou pelo menos 4 anos numa faculdade, você já tem alguns anos de experiência e hoje você pode dizer que você é uma boa profissional. Hoje você pode dizer que você está apta para diversos desafios que a sua profissão te traz e você já tem experiência para resolver. É a mesma coisa na maternidade. Então, se você não tem um preparo prévio, se você não tem um conhecimento, se você não tem estudo, se você não se dedica e não dá tempo de experiência, né, para que você consiga ser
aquela mãe que você deseja ser, né? Para aquele filho que você gostaria de... Aquela mãe que você gostaria de dar pro seu filho. Se você não tiver essa paciência, ou se você tiver um pedestal do tipo, não, eu sei o que é melhor pro meu filho, sem minimamente se abrir para um aprendizado, você tá errando grandemente nesse processo de desenvolver, nessa ideia que é a maternidade, que é um processo de desenvolvimento absurdo, encantador e até mesmo dolorido de uma mulher, né? A maternidade de fato te coloca nessa posição que não é tão simples você olhar, porque você olhar para o seu erro, né? E mascarar aquilo ali numa rede social ou com os amigos, que você não tem tanto convívio, é uma coisa. Mas você olhar a sua sombra e saber que essa sombra está afetando o seu filho, então a sua impaciência está afetando o seu filho, o seu não preparo, né, para a maternidade está afetando o seu filho, a sua preguiça está afetando o seu filho. Quando você olha para a sua sombra e vê que isso afeta o seu filho, dói demais. E aí a gente tem essa tendência... Não querer olhar. Ah, não, tá tudo bem, é isso mesmo, maternidade é isso mesmo, meu filho que lute, ele que vai aprender a lidar com a mãe que ele teve, ninguém mandou ele escolher a mãe que ele teve. Esse monte de coisa que a gente ouve por aí. Se coloque na posição de aprendiz. Eu não nasci mãe e eu estou aqui para aprender. Está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já tá anos-luz de muitas mães. Mas, de fato, né, não existe uma soberba do tipo, estou aqui para te ensinar a ser mãe. Não, porque eu também estou aprendendo a ser mãe, né, com os meus gatilhos. Eu sei as técnicas, eu sei as ferramentas, eu sei como fazer, mas eu também sei que eu sou um ser humano e falho. E estou aqui também para aprender todos os dias, com a vivência, né, com o dia a dia, com a situação que elas me colocam. Porque uma criança... eu aprendi a ser mãe de um bebê. Tá, agora ela já virou 1 ano e tá andando. Já aprendi a ser uma mãe de uma criança de 1 ano. Tá bom, ela fez 2. Já aprendi a ser uma mãe de 2 anos. Tá bom, agora ela fez 3, tá na fase da birra. Já aprendi a ser mãe de 3. Tá bom, agora ela já fez 4, ela tá na fase de mandar. Então, filho, é sempre um aprendizado. Eu estou na fase dos 6 anos, né, eu sei como... E, aliás... sabendo das minhas filhas, né? Eu sei como levar, eu estou aprendendo diariamente a levar as minhas filhas, mas eu me coloco numa posição de aprendiz e esse é o melhor caminho que você pode ter para realmente descer do pedestal e sair da perfeição, mas se permitir aperfeiçoar constantemente. A terceira é busque informações sobre educação infantil. Então ela meio que dá uma emendada ali na segunda, que é sobre se permitir ser aprendiz, mas é busque sobre educação. Como eu disse, a gente não nasceu preparado para ser mãe. Estamos aqui para nos desenvolver. Hoje existem vários estudos, então não adianta você replicar simplesmente o que foi feito para você. Hoje as crianças estão diferentes, as informações estão diferentes, a ciência está aí para mostrar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança de uma forma que você consegue agir de muito mais assertiva. As vivências e experiências das crianças hoje em dia já não são mais como era antigamente. Enfim, a facilidade do mundo, eu falo muito isso, né? Então as pessoas ficam assim, mas eu assisti televisão e agora tá esse negócio que não pode dar tela. Então, mas como você assistia televisão? Totalmente diferente de como você assiste hoje, né? Com imagens muito menos explosivas e muito menos hiperestimulantes, né? Do que é o que a gente vê hoje. Você assistia com comercial, então você já treinava a sua paciência em esperar o comercial acabar para você assistir o seu desenho. Você tinha horários certos para assistir, então você assistia, sei lá, o Pica-Pau, ou você ia brincar na rua. Se você queria assistir o Tom e Jerry, que vinha depois do Pica-Pau, você tinha que esperar o Pica-Pau acabar. Então, as circunstâncias com as quais a gente tinha acesso à tela antigamente não são as mesmas que a gente tem hoje. Então, hiperestímulo, essa questão da falta de paciência, né? Então, a criança, ela pula anúncio, ela tá assistindo YouTube. A gente não tem acesso ao que acontece. Então, antigamente a gente tinha TV aberta, que era aquelas programações lá, boas ou ruins, mas era aquilo, né? Então sua mãe via e ela podia falar se você estava apta a assistir ou não. Hoje, você te larga um tablet na mão de uma criança no YouTube, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe que tipo de informação ela tá chegando pra ela. Eu mesmo já peguei coisas absurdas no YouTube Kids, tá? No YouTube Kids, que você olha aquilo ali, você vê que tá manipulando a criança pra algo muito ruim. E só que se você não tá atento, se você não tá ali do lado observando, a criança tá tendo aquela informação e ela não é capaz de processar e separar do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é do mal. E ela tá... aquilo ali tá
poluindo, né, o imaginário da criança, tá formando o imaginário da criança com aquelas informações muito ruins. Então, não ache que só porque você é uma boa pessoa e foi educada pela sua mãe, do jeito que sua mãe te educou, que se você replicar a educação, você terá o mesmo resultado no seu filho. Não terá, porque as condições são completamente diferentes, né? Então, os desejos que você tinha simplesmente não eram atendidos, não era nem porque sua mãe era boa, sua mãe era má, era simplesmente porque não era pra todo mundo. Nem todo mundo tinha o tênis, né? Nem todo mundo tinha não sei o quê, nem todo mundo tinha acesso a celular, nem todo mundo, né? Na minha época nem celular tinha, eu fui ter já bem mais velha. Mas nem todo mundo tinha tudo. E hoje você pega, né, os itens básicos, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem uma roupa, todo mundo tem uma calça, todo mundo tem um tênis, todo mundo tem... Então, o que a sua mãe vivenciou, essa questão de fazer escolhas, né? De esperar no momento certo de comprar roupa. Então a gente comprava roupa nas estações, né? Comprava roupa só quando ia mudar pro inverno ou quando ia mudar pro verão. Hoje em dia já não é assim, já tem o shopping, vai com facilidade, comprar roupa, né? Tem os sites da China que manda roupa ali pra você. Então, é diferente, não dá pra replicar porque as circunstâncias são diferentes. Então, busque informações sobre educação infantil. Hoje tem muito conteúdo gratuito na internet. Eu compartilho bastante lá no meu Instagram, @educa.kellyjimenez. Tem bastante informação sobre educação infantil lá, né? Tem bastante informação sobre autonomia. Aqui no meu canal tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Se você tem interesse em saber mais, se tem algo que você ainda não encontrou, alguma situação que você quer que venha, né, que eu faça um vídeo mais explicando sobre isso, deixa aqui nos comentários, né, deixa o seu comentário aqui, fale o que você está tendo de dificuldade, que eu vou ter o prazer de trazer mais informações, trazer vídeos sobre mais específicos para que o meu público quer saber. Então, é isso. Busque informações, saia das redes sociais, ou pelo menos não se compare com as redes sociais e esteja numa situação de aprendiz. Desça do pedestal, estamos todos aqui para nos desenvolver, principalmente no quesito maternidade, que é algo que mexe tanto com uma mulher. E é isso. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.